Graça e paz, irmãos. Amém? Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 14. Oito a 15. Evangelho de João, capítulo 14, versos 8 a 15. João 14, 8 a 15. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Nós vamos ter um solo nesse instante pela nossa irmã Helen. Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os meus olhos vigiam, seu amor nos conduz, minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz.
nem explicar tão milagre do céu. Dar a vida ao maior pecado que sou eu. Irmãos, o nosso conselho aprovou um projeto e nós queremos apresentar para a igreja. Estaremos divulgando domingo após domingo. Nós estamos arrecadando tampinhas de plástico, sabe aquela tampinha de refrigerante, tampinha de leite, aquelas caixas descartáveis, né? E tampinhas de plástico assim de água mineral. Estamos arrecadando para serem doadas para o Hospital do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Esse material, irmãos, tem salvado vidas, porque o Hospital Dr. Arnaldo Vieira, ele é 100% do SUS, mas ele também tem uma associação de voluntários que trabalham para suprir as necessidades, porque o SUS não supre totalmente a necessidade do hospital. Então, se você puder trazer, você pode entregar na nossa diaconia, para as nossas irmãs, para os irmãos, né, da diaconia da igreja. Então, nós estaremos arrecadando essas tampinhas, tá bom? Que você possa estar nos ajudando. É algo tão simples, né, que você pode guardar e trazer para a igreja. Outra coisa, irmãos, me veio aqui também um desafio para aqueles que gostam de ler, aqueles que gostam de estudar. Eu dei aula de catecúmenos durante muitos anos, né, como pastor, sempre formando candidatos a publicar a profissão de fé. Então, eu tive a oportunidade de receber muitos membros, batizar e receber. Mas, às vezes, muitos membros da igreja ou não tiveram a oportunidade de passar pela classe, ou, às vezes, não tiveram a oportunidade de ler alguns materiais importantes. Então, se você quiser participar, se você quiser, nós estamos desafiando os irmãos para que possam ter acesso a esse material. Nós temos o Manual de Catecúmenos do Ludgero Braga. Nós temos, por exemplo, as Institutas de Calvino, em português. Nós temos vários manuais de bolso também, que podem te trazer assim, alguma orientação. Temos a Confissão de Westminster de bolso, temos uma série de livros, irmãos, relacionados ao discipulado do crente, membro da igreja. Tá? E para aqueles que também queiram ser membros da igreja, né? Então, nós temos ali eu tenho uma biblioteca, irmãos, que é circulante. Então, nós podemos assim estar emprestando para os irmãos, né? Nós temos lá um cadastro, os irmãos têm um prazo para entrega, né? Então, nós temos aí a maioria dos livros, né? A maior parte dos livros de discipulado. Os irmãos terem uma ideia, eu creio que 90% dos livros sobre células e crescimento da igreja nós temos. Então, nós temos uma série de materiais para discipulado de vários autores nacionais e internacionais. Então, se você quiser participar, depois nós vamos formar um grupo de estudo, de discipulado, né? Isso nós estaremos dispondo para aqueles que quiserem ler e estudar. Ontem a minha irmã até me citou, né, no carro, voltando do evento ontem, um livro que ela está muito empolgada, né?
está lendo, né? De um autor muito conhecido lá nos Estados Unidos. Eu falei para ela, eu tenho todos os livros desse autor. Ela ficou assim, admirada em saber que eu tinha e ela não sabia. Eu sempre empresto muito livro para minha irmã e também dou livros, né? Já doei muitos livros para as pessoas. Então, nós sempre sorteamos livros nas igrejas que nós passamos. Então, se você quiser participar, eu tenho uma coleção completa de livros lá dos anos 70, da atual editora Vida, né? Quando ela lançou os primeiros livros no Brasil. Eu tenho em inglês e tenho em português. Então, se alguém se interessar, depois a gente vai conversando sobre esse assunto. Eu gosto muito de ler, irmãos. O reverendo Jonas Dias Martins dizia assim, o pastor tem que estudar, estudar e estudar. E é o que eu faço, eu gosto de estudar. E tenho o prazer de estudar, de ler e também de formar pessoas, né? Já dei aula em institutos bíblicos, também já fui professor em institutos bíblicos. Existe um ditado popular, irmãos, que diz assim, ver para crer. Ver para crer. E esse ditado, irmãos, o tema do nosso sermão hoje é ver para crer e crer para ver. Ver para crer e crer para ver. Existe um ditado popular que diz ver para crer. Foi criado por seres humanos esse ditado. Principalmente seres humanos sem fé. Portanto, não serve para as coisas de Deus. Na perspectiva de Jesus Cristo, Filho de Deus, que está na Trindade, né? Jesus é o Deus Filho, Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Esse ditado deve ser invertido, ou seja, crer para ver. Essa é a forma correta. O popular é ver para crer. A Bíblia nos ensina o crer para ver. E é exatamente isso que nós queremos abordar nesta noite. Irmãos, e Felipe, um dos discípulos de Jesus, estava ali questionando o mestre, né, dizendo, mostra-nos o Pai. Né? Mas estou há tanto tempo convosco, Felipe. Né? Ele disse, Jesus Cristo disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Disse-lhe Jesus, disse-lhe Felipe, há tanto tempo estou convosco, Jesus falando a Felipe, não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Irmão, Jesus Cristo, a mensagem dele é uma mensagem com exemplo. Né? E o próprio Jesus Cristo diz, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Nós temos muitos motivos hoje, irmãos, para abraçarmos este crer. Temos que entender o significado desta palavra crer. É preciso uma retomada de ações práticas para que a fé prevaleça. Às vezes nós somos crentes. Será que nós estamos entendendo a palavra crente, que é o substantivo da palavra crer? Será que nós estamos exercitando o crer quando nós dizemos que somos crentes? Existe uma lei, irmãos, que é chamada a lei da ação e da reação.
Nós precisamos entender exatamente como aplicar esta lei dentro da nossa fé, dentro do nosso crer, da nossa expressão, do fato de dizermos que somos crentes no Senhor. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas falarem que são evangélicas, né? Eu sou evangélico. Que é uma outra forma também de dizer, eu sou aquele que crê no Evangelho. Então, eu sou evangélico. E acabam generalizando o termo evangélico, né? Então, eu já fui de igreja, eu continuo sendo evangélico, eu não vou mais à igreja, mas eu sou evangélico. Só que a pessoa não vive os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, Jesus Cristo está questionando, aliás, Felipe está questionando e Jesus Cristo está afirmando: quem crê no Pai, quem crê em mim, também crê no Pai. É um dos textos clássicos do Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus Cristo vai exortando, orientando os seus discípulos, ele também vai falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Felipe ainda, diante de uma afirmação dessa de Jesus Cristo, ele ainda pergunta: mostra-nos o Pai, né? Mas se você está me vendo, Felipe, por que eu tenho que mostrar o Pai, né? Então, Jesus Cristo, irmãos, o primeiro ponto, é a manifestação viva do Pai em nossas vidas. João escreve no capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo é Jesus Cristo. A palavra, né? Traduzido também, na tradução inglesa, a palavra, né? Traduzido como a palavra, ou o verbo é traduzido para nós dessa forma, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a manifestação viva do Pai, é a epifania no grego, né? A manifestação visível. Quando os magos estiveram visitando Jesus, eles viram a manifestação de um Deus fisicamente. Por isso nós temos a comemoração da Epifania, quando aqueles homens, aqueles magos do Oriente, aqueles estudiosos das estrelas, né? Aquela comitiva, que a Bíblia não diz quantos eram, né? Possivelmente não eram 3, mas muito mais, né? Eram pesquisadores e também não eram reis, viu? Eram magos. A Bíblia não diz que eram reis. A Bíblia diz que eles eram magos. Eles eram estudantes das estrelas e vieram visitar o rei. Trouxeram presentes para um rei. Presente de rei, presente referente a rei, mas não era presente, por exemplo, de rei para rei, porque eles não eram reis. Os reis não costumavam sair dos seus países assim em comitiva, porque eles tinham que ser protegidos pelos exércitos. Então, só para esclarecer, irmãos, né? Então, é mera tradição falar reis magos. Inclusive, deram até o nome, né, para os reis magos, mas a Bíblia não menciona. Jesus é a manifestação viva do Pai em nossas vidas. Ele está conosco, ele caminha conosco, irmãos. Ele é a manifestação de Deus, ele está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor caminha conosco. Ele caminha conosco, ele está conosco. Nós precisamos crer no milagre. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem para a igreja. Muitas pessoas, irmãos, falam coisas que não são coincidentes com a palavra de Deus, né? Dizendo, a igreja está fraca, a igreja vai fechar as portas, a igreja isso, a igreja aquilo. Irmãos, isso não é verdade.
Nós somos igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja que a palavra nos fala. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E milagres acontecem quando nós cremos. É preciso crer, você precisa acreditar para que as coisas aconteçam. É preciso exercitar a fé. A palavra do Senhor diz que o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Olha que interessante, né? E o verbo gerúndio aqui. O gerúndio no grego é um afirmativo presente. Então, aqueles que estavam sendo salvos, os que foram conquistados, que aceitaram Jesus Cristo, o Senhor ia acrescentando na igreja, o Senhor ia abençoando, ia multiplicando a igreja. O Senhor fez uma promessa a Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a sua geração será como estrelas nos céus. E em Gálatas, Paulo escreve assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Traga o seu amigo, traga o seu vizinho, traga o seu parente, ore por ele, traga na igreja, discipule o seu vizinho através do WhatsApp, discipule seu amigo através do WhatsApp. Convide, insista. O Senhor fala na palavra, né? Tem uma parábola que diz assim, a parábola da ceia, né? Força-os a entrar. Pastor Rick Warren, vocês já devem ter ouvido falar, o pastor Igreja com Propósito. O pastor Rick Warren esteve no Brasil, eu assisti a conferência dele lá no Rio de Janeiro, lá no Rio Centro, um grande auditório de convenções ali, na zona oeste, não, zona sul do Rio de Janeiro. Ele começou a sua igreja com 6 membros. Ele, a esposa, 2 filhos e os donos da sala que foi alugada. E essa igreja de Rick Warren, que começou com 6 pessoas, hoje tem mais de 30 mil membros. Eu tive a oportunidade de estar também conhecendo e participando e sendo discipulado, de alguma forma, nesse sentido, né? Pelo pastor Domingos Jardim, da Igreja Batista de Marília. Participei de várias conferências naquela igreja. A Igreja Batista de Marília tinha 180 membros há 10 anos atrás. 180 membros. E hoje a igreja tem 5.000 membros. Participei também de uma conferência com o pastor Carlito Paes. Eu tenho livros também do pastor Carlitos, tenho do Rick Warren, tenho do pastor Domingos. Carlito Paes, igreja da cidade, em São José dos Campos. Eu não conheço a igreja, gostaria de estar lá, conhecer. Uma igreja muito grande, tem 10 mil metros quadrados, irmãos. Aliás, uma igreja gigantesca, né? Tem milhares de membros, 8.000 membros para cima. Começou também como uma igreja local pequena. É crer. Esses pastores têm crido. Nós temos que crer também, da mesma forma. Por que Deus vai agir na vida deles e não vai agir na sua vida e na minha? Sim. Eu vi igrejas fecharem nos Estados Unidos, irmãos. Eu vi. O país que nos trouxe o protestantismo. O país que nos trouxe o evangelho. Pastores desistindo do ministério por causa da secularização. Mas, por outro lado, igrejas estão crescendo. Igrejas, por exemplo, a Igreja Batista de Dallas tem aproximadamente 20.000 membros. Nós temos uma igreja presbiteriana na Flórida, irmãos. Igreja presbiteriana Coral Ridge, próximo de Miami.
uma igreja com 7.000 membros. Eu tive a oportunidade de assistir conferências com o pastor desta igreja no Leadership Summit, que é um congresso internacional para pastores, via satélite. Irmãos, por que nós estamos citando essas referências? Porque somos corpo de Cristo, nós somos igreja do Senhor. Não importando a placa, se somos da igreja batista ou metodista ou a igreja presbiteriana, nós somos corpo de Jesus Cristo. Eu citei aqui em um dos estudos que eu fiz, que alguns pregadores eram expulsos das igrejas lá nos Estados Unidos, porque pregavam uma palavra que aqueles crentes não queriam ouvir. Palavras desafiadoras, palavras de reavivamento espiritual. E nós não citamos, por exemplo, a África. Irmãos, a África, a igreja tem crescido potencialmente. Milhares e milhares de pessoas estão se convertendo na África. E nós não citamos a Ásia. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Po Yun-Shu, da maior igreja evangélica do planeta. Nós temos uma igreja presbiteriana em Seul, na Coreia, com mais de 30.000 membros. Nós mostramos aqui também em um estudo na quinta-feira. A igreja presbiteriana no mundo tem mais de 100 milhões de membros. Tem enviado missionários a muitos lugares do mundo, do planeta. Eu tenho um amigo missionário, por exemplo, na Guiné-Bissau. E a igreja tem crescido ali naquele país e sofrido muitas dificuldades devido ao islamismo, que cresce muito no norte e no nordeste da África e no noroeste da África. Mas a palavra tem sido pregada aos milhares. Muitos missionários estão sendo espalhados pelo mundo. E nós podemos, irmãos, orar por eles. Como igreja local, nós podemos orar pelos missionários. Nós podemos orar pela igreja. Se eu creio em Deus, a Bíblia diz, nós faremos proezas. Segundo ponto, irmãos, da nossa mensagem, é duvidar por quê? Por que Felipe duvidou? O Senhor explicou, Felipe, não há motivo para você duvidar. Felipe, irmãos, duvidou, ficou inseguro. Muitos hoje estão inseguros, com medo de caminhar. Presos a uma pandemia que já ficou para trás. Duvidar por quê, irmãos? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo está dizendo, eu estou aqui há tanto tempo, e assim o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, eu estou presente há tanto tempo na sua vida, e por que você tem duvidado? Por que você não tem crido nas promessas que a palavra registra? Felipe duvidou, irmãos, mas ele disse, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. O evangelho de Mateus, no capítulo 24, está registrando, irmãos, todas as coisas que aconteceriam e antecederiam a volta de Jesus. E nós estamos presenciando quantas profecias estão se cumprindo. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E o profeta Zacarias diz assim, quando Israel estiver cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação.
A Bíblia vai se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando. Por que eu vou duvidar? Vou dizer assim, o meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos. Terceiro ponto. Podemos fazer obras maiores. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Podemos fazer obras maiores, você pode ter uma vida de excelência, as coisas podem acontecer na sua vida além da sua dimensão humana, na sua casa, no seu trabalho, nos seus ideais, nos seus objetivos. As coisas vão acontecer de forma maior do que você imagina. Tem um ditado que diz assim, eles puderam, você também pode. Se eles fizeram, irmãos, nós podemos fazer também. Se eles lançaram os desafios, nós também podemos. Ah, pastor, mas no passado era assim. Conheci um irmão que ele falava assim, né? Pastor, a nossa escola dominical tinha 600 alunos. Né? Por que nós temos que viver de saudosismo, né? Então ele dizia assim, né? Falava das coisas do passado. A Bíblia diz que nós não podemos ficar presos às coisas passadas. Temos que nos prender ao presente. Irmãos, temos uma estrutura física. Agora precisamos de uma estrutura espiritual. Temos uma das IPIs, irmãos, mais bem estruturadas da nossa região, a IPI de Vila São José. Bem estruturada, bem localizada, com fácil acesso, com salas disponíveis, com toda a infraestrutura. Deus nos deu trabalho de irmãos que oraram, que jejuaram, que investiram nesse projeto lá no passado. Inclusive tem alguns em memória, em quadros ao redor da igreja, né? Mas, irmãos, a igreja, o templo e as suas dependências estão no presente. Para concluir, irmãos, que igreja nós queremos para o futuro? Para os nossos filhos, os nossos netos, porque nós estamos passando o bastão, né? Meu avô viveu até os 96 anos. As pessoas hoje estão vivendo mais, com saúde. Mas o que acontece? Ninguém é eterno, né? Eu fiz muitos casamentos, irmãos. Vocês não têm ideia a quantidade de cerimônias de casamento que eu fiz. Mas eu também fiz muitos funerais. Muitos funerais. Inclusive, recentemente, eu fiz uma cerimônia, uma mensagem em um funeral. Que igreja nós queremos para o futuro? A igreja que estamos plantando no presente. O que queremos para nossas vidas, podemos realizar. O que você quer para a sua vida, você pode realizar. Seu casamento está ruim? Pode melhorar. O seu emprego está ruim? Pode melhorar. O salário está ruim? Ele pode dobrar. Pode melhorar. O que é que você quer para a sua vida?
O que nós queremos, irmãos, nós podemos realizar, você pode realizar. Stanley Jones chegou numa cidade e encontrou pessoas orando por um outro grupo para aquelas pessoas se converterem. Esse missionário, ele disse assim, vocês podem orar sim, continuar orando, mas vocês têm que falar de Jesus para elas também. Não adianta só orar para a pessoa se converter. Você tem que falar do evangelho para ela. Pastor Rick Warren lançou um livro. Depois que a igreja cresceu, ele lançou um livro. Não sei se você teve a oportunidade de ler. Se não leu, posso até te emprestar. Uma vida com propósitos. Ele deu uma entrevista no programa Larry King Lives, dos Estados Unidos. E aí ele contou o testemunho desse livro. O livro foi feito para vender, irmãos, 200 mil, 300 mil, 400 mil exemplares. E na época, já tem alguns anos, mais ou menos 10 anos atrás, o livro vendeu 30 milhões de exemplares. Pastor Rick Warren, ele contribuía para o trabalho da igreja, ele dava uma contribuição de 10%. O dízimo. Depois ele aumentou para 20%, depois ele aumentou para 30%, depois ele aumentou para 40%, para 50% e até 60%. E ele disse para o entrevistador que os 40% que restava para ele ainda o deixava milionário. E ele nunca teve essa intenção de ser milionário. Ele queria só pregar o evangelho. Mas, irmãos, ele pediu licença para a igreja Saddleback, a igreja que ele era pastor, para se recolher. Durante um ano, ele se recolheu em jejum e oração e escrevendo o livro. Ele orava, jejuava e escrevia o livro. Orava, ficou recolhido e lançou o livro. E esse livro ainda continua sendo best-seller entre os mais vendidos no planeta. O que nós queremos para as nossas vidas, nós podemos realizar. Fé, segundo Tiago, é ação. Tiago diz assim, a fé sem obras é morta. Que o Senhor, irmãos, nos faça novamente apaixonados pela fé, pela palavra, pela oração, com muito jejum e muita oração. Pastor John Piper, Pastor John Piper, ele diz que jejum é fome de Deus. É o que nós estamos precisando, um reavivamento espiritual, assim como João Wesley, que pregava e muitas vezes as portas se fechavam para ele. Somos uma igreja instituição denominacional? Sim, somos uma igreja presbiteriana independente no bairro de Vila São José, Vila Airosa, né? O meu bairro também chamava-se Vila São José, né? Antigamente, lá, a rua da minha casa, tinha o meu endereço, Vila São José, em outra região de Osasco. Como existia aqui Vila São José, então lá ficou oficializado Vila Iara, né? Porque uma parte já era Vila Iara, uma outra parte chamava-se Vila São José. Os antigos lembram muito bem disso. E hoje, totalmente Vila Iara. E aí fica o desafio para todos nós, jovens, adolescentes, casais, os irmãos mais idosos, né?
Você pode pregar o Evangelho, você pode falar de Jesus. O pai de Rick Warren era um grande evangelista e era um grande plantador de igrejas. Olha, o filho aprendeu com o pai. E ele estava internado no hospital, irmãos, nas últimas. O pai de Rick Warren. E ele dizia assim: filho, eu queria sair desse leito aqui para ganhar mais uma alma para Jesus. Pelo menos mais uma alma para Jesus. Um evangelista nato, né? Olha que interessante. O pai de Rick Warren, um plantador de igrejas, um evangelista. E assim, irmãos, Deus nos dá oportunidade. Deus nos dá vida, nos dá saúde. Você acordou hoje de manhã e pôde adorar ao Senhor, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Amém? Deus os abençoe, irmãos. Estamos em setembro, mês da primavera, né? Eu tenho um estudo já preparado para o mês de setembro, para a escola dominical. E logo que eu for ministrar esse estudo, então eu vou colocar lá no grupo da igreja. Irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por amor a vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, após cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. E a palavra do Senhor nos diz que ele, tendo dado graças, partiu o pão, ministrou o cálice aos seus discípulos. Vamos agradecer ao Senhor, então feche os seus olhos aí onde você está. Nós vamos dar graças. Pai, nós te louvamos, te damos graças porque podemos participar da ceia do Senhor. Tão bom, Pai, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque cremos nesse mistério. Nós cremos nesta celebração, a ceia do Senhor. Por isso nós queremos te agradecer, porque agora, Senhor, nós vamos participar do pão e do cálice. Porque cremos no Deus vivo, cremos nas promessas, cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos na sua morte vicária. Cremos que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos dar nova vida, porque somos renascidos em Cristo. Pai, abençoa todos aqueles que vão participar neste momento, desta festa espiritual, porque estamos comemorando a vitória, porque o Senhor ressuscitou. E a sua palavra nos diz que a maior alegria do Senhor, quando ele há de beber conosco deste cálice, quando ele diz: na casa do meu Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles que participarão. Em nome de Jesus Cristo, oramos e te agradecemos. Amém. Convido os presbíteros, os irmãos, para ajudarem na distribuição dos elementos.